como analisar e por que analisar a margem líquida das empresas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Nesse vídeo a gente vai aprender a analisar a margem líquida das ações. Pois é, quando você quer investir em bolsa, escolher boas empresas para sua carteira, é muito importante que você saiba analisar alguns indicadores fundamentalistas para que você tome decisões assertivas nos seus investimentos. Lembrando, essa playlist que eu estou gravando agora sobre indicadores fundamentalistas não deve ser utilizada você usando um único indicador. Você tem que analisar sempre o conjunto dos indicadores. Um único indicador vai indicar alguma coisa, mas ele não vai te dar um panorama global da empresa. Então, a margem líquida, como todos os outros, não deve ser usada individualmente. Bom, eu vou te mostrar tudo aqui sobre a margem líquida na tela do computador. A gente vai analisar algumas empresas aqui no computador, mas antes eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreve no canal e bora para a nossa vinheta. Bom, galera, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a margem líquida, que é o nosso quarto indicador fundamentalista. A gente já olhou receita líquida, lucro líquido, ROI, e agora a gente chega na nossa margem líquida. No último vídeo eu expliquei sobre o ROI, que é justamente a capacidade da empresa, a eficiência da empresa em entregar lucro com relação ao patrimônio dela. Agora, na margem líquida muda um pouquinho. Agora a gente vai comparar a capacidade de geração de lucro com relação ao valor que a empresa vende os produtos ou serviços dela. Pois é, não é porque a Apple vende o iPhone dela por R$8.000, que de fato ela lucrou R$8.000, né? Vai sobrar um certo lucro, ela vendeu por 8 mil, vamos supor que sobra R$8.000 no bolso dela. Quão eficiente está sendo essa geração de lucro com relação ao preço de venda do produto? E é justamente isso que a margem líquida mede pra gente. Vamos para a tela do computador pra gente dar uma olhadinha aqui. Bom, vamos lá. Olhamos receita, olhamos lucro líquido, olhamos também ROI e agora a gente vai olhar a margem líquida. Lembrando, esse site que eu estou usando aqui é o Fundamentei, ele consolida muitas informações das que eu mais uso aqui, principalmente para a gente fazer uma boa análise, mas a margem líquida, tá? Primeiramente, né? Que empresa que eu estou olhando isso, tá? Eu estou olhando na Engie, é uma empresa aí de energia elétrica, principalmente focada em geração de energia. Olha só, a maior geradora privada de energia elétrica do Brasil, biomassa, eólica, hidrelétrica, termoelétrica e solar. Né? Lembrando, nenhuma empresa que eu falar aqui, algum tipo de recomendação de compra ou venda, é simplesmente para a gente entender como que funciona isso com relação às empresas. Então vamos lá. Como a gente vem vendo ao longo dessa playlist, a gente sempre olha os últimos 5 anos de resultado, tanto em receita, quanto em lucro, quanto em ROI. Agora a gente vai olhar a margem líquida dessa empresa nos últimos 5 anos. Bom, a gente está vendo que a margem líquida aqui da Engie vem entregando resultados realmente interessantes. Olha só, 23%, 24%, 29%, 26%, 24%, 23%. E o que esses números de margem querem dizer pra gente? Quer dizer que a cada R$100 que a Engie fatura, a cada R$100 em vendas que ela faz, seja em produtos, seja em algum tipo de serviço, sobra R$23 no bolso dela. Ou seja, cada R$100 que ela vende, sobra 23 de lucro no bolso dela. E quão eficiente está sendo esse lucro? Na minha visão, uma margem de no mínimo 15% é uma margem que blinda você contra diversos fatores econômicos, principalmente contra concorrentes. Mas não apenas isso, uma margem de lucro alta permite com que você tenha muitos outros pontos para você investir na sua empresa. Quer dizer que as vendas que você está fazendo estão sobrando muito dinheiro no seu bolso. Porque, por exemplo, vamos pegar uma outra empresa aqui, por exemplo, a Amazon e o setor de varejo como um todo. Não quer dizer que o que eu vou falar aqui desclassifica a Amazon como uma excelente empresa, não é isso. A Amazon é uma excelente empresa, mas se a gente olha as margens da Amazon, elas são um pouco menores, olha só. 2%, 2%, 4%, 4%, 6% em 2020. E o que isso quer dizer? Olha só que interessante. A Amazon teve que vender em receita, que ela teve que fazer vendas de 386 bilhões de dólares para sobrar somente, entre aspas, 21 bilhões de dólares no bolso dela. Como que a gente chegou nessa margem de 6%? É justamente você dividir o lucro líquido pela receita líquida e você chega na eficiência dessa venda, desse produto, desse serviço. Como que a gente chegou nisso aqui? Basta dividir o lucro líquido, que é o net income, né, que a gente está olhando em inglês, mas 21,331 dividido pela receita, que foi 386.064. E a gente chega aí vezes 100, numa margem líquida de 5,5%. Quer dizer que a Amazon é uma má empresa? Não. Lembra que eu falei no começo dessa playlist. Existem as exceções. Mesmo a Amazon tendo uma margem menor do que a que eu considero mínima, que é 15%, o setor por si só já é um pouco mais assim. O setor de varejo por si só já sofre um pouco mais com margem, porque tem muita competitividade. Basicamente, eles compram produtos para revender. Se eles forem revender muito mais caro do que o fabricante, eles não vão conseguir vender, porque as pessoas vão comprar direto do fabricante. Então, justamente por conta disso, é
uma exceção de onde você tem que analisar a margem líquida. Às vezes está menor do que 15, que é o que eu considero o mínimo, mas ainda assim são resultados muito interessantes se a gente olhar o crescimento do lucro aqui ao longo dos anos, né? E por que é bom a gente ter uma margem líquida interessante? Olha só, um dos fatores do porquê a gente tem que escolher empresas com margens líquidas boas é justamente uma delas. Reinvestimento para novas tecnologias, ou seja, se a empresa vende um celular, por exemplo, por 8 mil, vamos pegar a própria Apple aqui. A Apple vende lá o iPhone por 8 mil reais. Quanto que sobra desse lucro em média para a Apple? Lógico que ela não ganha dinheiro só com vendas de iPhone, mas vamos pegar aqui, ó, a APL, é o código dela. E descendo aqui a gente tem justamente a margem de lucro da Apple. Olha só, 22%. O que quer dizer? Se a Apple vende um iPhone por 8 mil reais, vendeu por 8 mil, vai sobrar 22% de lucro para ela no bolso dela. Então, daria aí cerca de R$ 1.700 de lucro por iPhone vendido. Esse lucro é o que de fato vai sustentar a vida dos donos, né, dos acionistas, que somos nós que compramos ações da empresa. É daqui que vai vir nossos dividendos, né? Ou seja, cada iPhone que a Apple vende sobra de fato R$ 1.760 em média de lucro de margem para ela. Claro que isso aqui não é do produto em si, é da operação da empresa como um todo, né? Não quer dizer que essa é a margem em si do iPhone, mas da empresa. Né? Então, de fato, está sobrando 22%. E por que é interessante essa margem ser alta? Reinvestimento para novas tecnologias, porque, de fato, vai estar sobrando muito mais dinheiro de acordo com as vendas que ela fez, para ela conseguir investir em tecnologias e desenvolvimento. Né? Então, é um dos fatores importantes do porquê a margem líquida tem que ser muito boa. Segundo fator que eu acabei de citar, mais dividendos na sua conta, afinal, se está sobrando mais dinheiro daquela empresa, como o lucro, vai de fato cair no bolso do acionista. Lógico que não cai tudo, né? Cada empresa tem as suas políticas de payout, que é justamente quantos por cento do lucro vai ser distribuído para os donos, né, para os acionistas, que somos nós. No caso, a Apple tem a política aí de distribuir, em média, 26% do lucro líquido. Ou seja, em 2020 aqui ela lucrou 57 bilhões, ela distribuiu 25% disso. Vamos ver se está batendo a conta, olha só. Ela lucrou 57,4 bilhões e distribuiu 25%, ou seja, foram mais ou menos 14 bilhões de dólares distribuídos em dividendos. Então, tá justamente aqui, ó, dividendos. Fluxo de caixa de dividendos. Ó. Então esse é o nosso segundo fator do porquê escolher empresas com excelentes margens líquidas. Terceiro ponto, construção de caixa para enfrentar crises. Conforme a empresa consegue ser mais eficiente com relação ao lucro que ela gera com relação às vendas, vai tender a sobrar mais dinheiro no caixa dela, porque ela vai estar gerando mais lucro se a margem for eficiente, e esse lucro vai ser usado para ser guardado justamente em caixa. Tá vendo aqui, tá em inglês, né? Cash, mas é justamente o caixa. A Apple, por exemplo, tem 76 bilhões de dólares em caixa. Se a gente já pega uma empresa como a Engie, que é brasileira, por exemplo, do setor de energia, olha só, ela gerou de lucro 2,7 bilhões de reais, ela tem um caixa aí de 4,5. O que acontece? Se a empresa quiser guardar tudo isso aqui para futuramente se virar bem numa crise, ela pode guardar justamente para construir o caixa, para no momento que ela pode ser prejudicada, embora a gente está falando aqui de uma empresa do setor elétrico, né, ninguém deixa de pagar energia elétrica, é muito raro um cenário que isso possa acontecer, é uma empresa que tem muita previsibilidade, inclusive no meio da pandemia em 2020, foi uma empresa que vendeu mais e lucrou mais do que no ano anterior, né? 2019 ela lucrou 2,3, 2020 ela lucrou 2,8 bilhões de reais. Então a gente vê que a margem dela é uma margem muito boa, né? 23, 26, agora esse último ano 23%, e isso faz com que sobre mais dinheiro para ela guardar em caixa, consequentemente ela pode gastar esse dinheiro investindo em novas pesquisas também, o que nos leva ao nosso primeiro ponto de novo. E o quarto e não menos importante ponto é justamente poder lidar com a concorrência. O que isso aqui quer dizer? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que a Apple vende o iPhone aí por 8 mil, né? Basicamente 8 mil reais. Levando em consideração que a Apple tem uma margem de lucro de 22%, né? Que é o que de fato acontece, ela lucra aí, quanto que deu mais ou menos por iPhone? R$ 1.760 de lucro por iPhone, né? Então deu basicamente isso aqui, R$ 1.760 de lucro por iPhone. Beleza, tá um lucro show. Vamos supor que chega a Samsung, tá? Isso aqui é só um exemplo besta, pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas vamos supor que chega a Samsung vendendo o Galaxy top de linha, por, não sei, vamos supor aí, R$ 7.500, e vamos supor que é um celular muito parelho ali com o iPhone, que entrega excelentes performances também e tudo mais, e ela chega vendendo por esse preço. E aí as pessoas de fato vão parar para pensar, poxa, esse Galaxy tá melhor ou igual do que um iPhone, eu não vou comprar o iPhone de 8 mil, vou comprar o Galaxy. E vamos supor que de fato isso impacte as vendas da Apple aqui no iPhone. O que a Apple vai ter que fazer? Ela vai ter que provavelmente abaixar o preço do iPhone dela
para talvez aí, vamos supor, R$ 7.400, vai, R$ 7.400, para ficar um preço um pouco mais parelho. Ou seja, a gente perdeu R$ 600 na venda, né? Tava vendendo por 8.000, agora tá vendendo por 7.400. Ou seja, a gente perdeu R$ 600 de lucro também. Então, nosso lucro foi para 1.160. Note que, mesmo vendendo mais barato, a empresa ainda conseguiu entregar lucro. Lógico que agora a margem caiu. A gente vai ter 1.160 dividido por 7.400. O que dá uma margem de 15% ainda, que ainda é uma excelente margem, né? 15,6% ainda é uma excelente margem. E isso faz com que a empresa de fato consiga entregar excelentes resultados. Lógico, se você pega uma empresa que tem no mínimo 15% de margem, você fica blindado, porque mesmo se acontecer esse cenário da concorrência, a empresa ainda vai ter margem para gerar preços um pouco mais competitivos e continuar gerando lucro. Agora pensa, se a Apple tem uma margem de, vamos supor aqui, ó, 3% de lucro, vai? 3%. E ela vai lá vendendo por R$ 8.000 o iPhone. Quanto de fato ela estaria lucrando por iPhone? Cerca aí de R$ 240. Ou seja, se a Apple tiver que baixar os produtos dela em R$ 240, ela já para de ter lucro. Ou seja, vamos lá. Pegou aqui o iPhone, escrevi Apple errado, né? Oh, meu Deus do céu. Tinha digitado o ticker dela. Tudo errado. Aí, agora sim, agora tá certinho. Ou seja, se a Apple tiver que baixar o iPhone dela em R$ 240, ou seja, se for para R$ 7.760, ela já vai para uma margem de lucro zero e vai lucrar zero. Se ela baixar mais que isso, já é prejuízo. Então esse é o problema de você pegar empresas com margem baixa. Não tem muita manobrabilidade se acontecer algum tipo de cenário desse. Lógico que quem compra iPhone é porque curte muito o produto. São sistemas diferentes, iOS, Android, são celulares para objetivos diferentes. Então não tem como fazer exatamente essa comparação, porque são produtos para usuários diferentes, mas aqui foi pra gente entender um pouco, né? Justamente por isso que eu não coloco muito dinheiro da minha carteira em setor de varejo, né? Por exemplo, na Amazon, né? A gente vê margens um pouco mais restritas. Não quer, como eu falei, não quer dizer que a empresa é ruim. Essa margem de 15% ao longo dos últimos 5 anos que eu tenho falado aqui é para você nunca colocar uma empresa ruim na sua carteira. Não quer dizer que empresas que estão fora disso sejam ruins, tá bom? Como é o caso da Amazon. A Amazon tem margens um pouco mais baixas, mas mesmo assim entrega lucros absurdos, né? Lucros crescentes, vendas de receita crescentes aqui. A dívida é baixa, a gente vai ver na próxima aula aqui sobre a dívida líquida sobre EBITDA, que é o nosso quinto e último indicador que a gente vai analisar aqui, mas vão ter mais indicadores ao longo da playlist também que eu vou adicionando, porém são menos importantes do que esses que eu tô colocando aqui agora pra gente. Então, recapitulando aqui, a margem líquida, ela vai justamente medir a eficiência do lucro líquido com relação aos preços de venda, com relação às receitas. Para que é bom você ter uma margem alta ali acima de 15%? Para de fato sobrar dinheiro para ela conseguir reinvestir em tecnologias, para você que é sócio ter mais dividendos, para construir caixas em crises e para conseguir lidar de forma eficiente com a concorrência. E o mínimo que eu gosto para ter de margem líquida é 15% ao longo dos últimos 5 anos. Não quer dizer que empresas que estejam fora disso são más empresas. Lembrando, esses indicadores que eu tô falando aqui não devem ser usados individualmente. Por isso que eu tô falando, às vezes você olha uma margem líquida de 3%, pode parecer ruim, mas quando você olha o panorama global da empresa, a receita crescendo, o lucro crescendo, mesmo a margem mais baixa ainda pode ser uma excelente empresa, como é o caso da Amazon. Como eu falei, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Bom, galera, então é isso para esse vídeo, a gente vai acabando por aqui. Margem líquida. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, manda para aquele seu amigo que quer aprender a fazer uma análise de indicadores fundamentalistas para colocar excelentes empresas na carteira dele. Bom, galera, então é isso. Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.